povo de Deus, povo querido, povo amado por Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus reservou este momento para você. Fique comigo e acompanhe esta palavra que Deus quer falar ao teu coração, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4 e o versículo 38 ao 41, que diz: E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, esta palavra lida aqui em Marcos é sobre aquele momento que Jesus ele acalma a tempestade. E baseado nessa leitura, eu trago um tema para o teu coração: vencendo as tempestades. E essa palavra é muito sucinta naquilo que nós lemos aqui neste momento. Ver que dentro deste barco, Jesus estava dormindo, os discípulos estavam acordados, preocupados com aquela tempestade. A tempestade foi tão grande, mas tão grande, que o barco parece que queria virar, porque a água estava passando por cima deles. E eles ficaram preocupados, ficaram atônicos devido àquela grande tempestade. E Jesus estava dormindo. Não que Jesus estava dormindo literalmente num sono pesado. Jesus sabia o que estava acontecendo. Só que ele queria ver a fé do discípulo. Ele queria ver como estavam lhe comportando diante dessa adversidade. Quando nós passamos pela dificuldade, que essa tempestade aqui representa nossas vidas, a dificuldade e os momentos tenebrosos que nós passamos. E Jesus, ele quer ver o nosso agir, ele quer ver o nosso comportamento. A nossa ação vai dizer o tamanho da nossa fé. É bom lembrar aos irmãos que no barco estava Jesus. Quem é Jesus? Ou seja, o próprio dono da tempestade, o dono do mar, o dono de tudo, aquele que criou tudo. Se os discípulos bem observassem, não tivessem tão com medo, eles iriam entender para que nós iremos temer se o dono de tudo, o dono da tempestade, do mar, está aqui, o dono do vento está aqui conosco. Mas só que o medo foi tão grande, que eles só olharam para a dificuldade. O desespero tomou-se conta de cada um e eles ficaram preocupados. E então eles acordaram o mestre: Mestre, não te importa que nós morremos, que nós perecemos? E o dono de tudo, o que foi que ele falou? Disse logo ao mar para ele aquietar-se. E o mar ficou quietinho. E é isso que Deus está falando no teu coração hoje. Ele quer ver uma ação, ele quer ver uma reação diante de Deus. Como que você vai se comportar diante da dificuldade? Qual será a tua reação? Vai ser de medo? Humanamente falando, é natural, é normal, nós temos medo. Por isso eu estou aqui diante de você para trazer esta palavra ao teu coração. Não fique com medo, não fique temoroso, porque Jesus está no barco. Olha só, a tempestade estava tão terrível, tão assustadora, que se o discípulo pulasse do barco, eles morreriam. É a mesma coisa nas nossas vidas. Não abandonar o barco. Se nós sair do barco, nós iremos perecer. Por mais que as tempestades sejam grandes, por mais que o vento esteja forte, mas se você pular do seu barco, você vai perecer, você vai morrer espiritualmente. Deus não quer isso de você. Por isso ele preparou este momento, preparou este vídeo para dizer ao teu coração: aquieta-te, tenha bom ânimo, prossiga nesta caminhada, não pule do barco,
que Jesus, o dono da tempestade, da água, do mar, de tudo, ele está pronto para acalmar este momento, acalmar este vendaval sobre a sua vida. Só que ele quer uma confiança. É por isso que ele cobrou aqui aos discípulos aqui, no versículo 40, e disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Foi uma pergunta que Jesus fez, ao mesmo tempo uma cobrança para com os discípulos. Já estavam com ele alguns dias, trabalhando, fazendo a obra, pregando o evangelho, vendo milagres. Mesmo assim eles ainda temeram, mesmo assim eles ainda ficaram preocupados. Deus, meu querido, minha querida, Deus é na tua vida. Deus está com você aonde quer que você ande. Pode ser pelo vale da sombra da morte, Deus está te vendo. Para que haja um livramento sobre a tua vida, para que haja um milagre sobre a tua vida, você tem que acreditar, tem que ter fé e tem que determinar. Aí sim entra a tua ação. Você tem que determinar a bênção sobre a tua vida. Aí Jesus vai entrar, vai acalmar as tempestades e vai entregar aquilo que você tanto tem desejado para com Deus. Deus, ele é Deus de promessa. Aquilo que ele prometeu sobre a tua vida pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que ele vai cumprir sobre a tua vida. Basta acreditar. Olha só, eu vou usar aqui um outro exemplo. Aquele exemplo muito conhecido, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós estamos falando aqui de fé, aqui no finalzinho do versículo. A pergunta que Jesus fez lá no finalzinho do versículo 40: ainda não tendes fé? Vê que aquela mulher do fluxo de sangue já tinha 12 anos que ela sofria com aquela enfermidade. E ela deparou-se com Jesus, só que a multidão era tão grande que com muita dificuldade ela chegou perto de Jesus. E ela tocou na sua orla, logo o seu ferimento foi estancado. Olha só, 12 anos que ela sofria com aquela enfermidade. E Jesus perguntou: alguém me tocou? O discípulo está dizendo: Jesus, mas quem lhe tocou? Se a multidão está lhe apertando, ou seja, é muita gente tocando em você. Jesus falou assim: olha, só que esta foi diferente, porque de mim saiu virtude. Jesus sentiu a fé daquela mulher, automaticamente a ação dela, a atitude dela fez com que ela fosse curada naquele exato momento. Viu? Como uma ação e uma reação levando a esta fé que ela teve, que foi uma fé grande, que de imediato o sangue estancou. Eram 12 anos sofrendo, 12 anos, gente, não é fácil, não é fácil. Todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, mas Jesus está sempre pronto para nos abençoar. Jesus está sempre pronto para nos defender do perigo, para nos livrar de todo mal, mas depende exclusivamente de você. Não é ninguém que vai livrar você do perigo, é Jesus. Não é ninguém que vai te colocar, pegar você aqui pelo braço, colocar ali no lugar da bênção, mas é você que vai caminhar, que vai enfrentar este caminho até chegar na sua terra prometida. Basta ter fé, basta acreditar que Deus tem bênção para entregar sobre a tua vida. Fica esta palavra, que Deus te abençoe, seja muito feliz e tenha uma vida próspera espiritualmente falando. Mas não saia antes de se inscrever neste canal, dê o seu like, comenta aí que o YouTube vai entender que que esse vídeo está sendo divulgado e automaticamente a plataforma irá divulgar este vídeo e a palavra de Deus precisa chegar ao maior número de pessoas possível. Fique com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.